Graça e paz. Esse é o quarto dia do nosso desafio, conhecendo o Deus das adversidades. E eu queria falar para você nessa tarde, conhecendo o Deus das adversidades, recorrente das nossas próprias escolhas. Alguns tipos de adversidade sobrevêm sobre a nossa vida justamente por aquilo que escolhemos. A Bíblia vai nos mostrar uma certa feita, onde Noemi e seu esposo Elimeleque ouviram dizer que em Belém havia fome. O cenário era parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Havia algo que estava assolando a terra de Belém naquele momento, e tudo que se plantava não estava dando muito certo. E a Bíblia nos mostra que eles foram para Moabe, e em Moabe tudo ia aparentemente muito bem. Interessante que em Moabe nascem dois filhos, Malom e Quilion, e os nomes dos meninos, um significa morte e outro doença. De repente, quando agora os meninos já são velhos e o tempo passa, e a primeira coisa que eu quero dizer é que às vezes algumas das nossas escolhas vão ir aparentemente tudo muito bem, tudo aparentemente vai dar muito certo. E eu costumo dizer que nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio. Só que de repente agora Malom e Quilion, os dois morrem, você já conhece a história. Orfa e Ruth, que são as noras dela, Orfa a abandona, Ruth fica com ela e diz: olha, o seu Deus será o meu Deus, e você já conhece toda a história. A tal ponto de que Noemi ela se torna alguém amarga. E esse é o ponto. Recorrente das suas próprias escolhas, Noemi naquele ponto se torna alguém com remorso daquilo que escolheu. E muitas das vezes nós vamos conhecer um Deus nas adversidades recorrente daquilo que escolhemos, recorrente das nossas próprias escolhas. E a nossa tendência é nos tornarmos como Noemi, amargos. Nós vamos olhar as coisas com dissabor. Porém, Noemi se esqueceu de que havia uma grande lição a ser aprendida. Mesmo no seu pior momento, aprenda a absorver aquilo que Deus quer nos ensinar. Aprenda a absorver aquilo que toda situação, toda adversidade tem para nos ensinar. A Bíblia vai nos dizer que a honra de Noemi estava por vir por intermédio de alguém. O que eu quero dizer a você é que mesmo que você se torne alguém amargo, porque Noemi significa doçura, ela agora diz: agora o meu nome é Mara, porque eu me tornei amargo, eu me tornei alguém sem sabor, a minha vida perdeu sabor. É como dizer que Noemi ela entra num estado de depressão. Entende? Imagina os traumas dessa mulher. Ela perde filho, ela perde marido. E o que te sobra e o que vai sobrar sempre ao seu lado será alguém de valor. Entenda isso. Deus sempre vai colocar alguém no seu pior momento para ser a figura de Deus expressa em alguém. E é isso que é o interessante. Mesmo com tudo, Mara ou Noemi ainda era um exemplo de fé, ainda era um exemplo a ser seguido. E é sobre isso que eu quero dizer a você. No seu pior momento, nas suas piores escolhas, aprenda com elas. Se torne alguém melhor, evolua, cresça com ela. Mas saiba de uma coisa, volte sempre para Belém, volte sempre para a casa do pão, volte sempre para o lugar onde você conhece e as pessoas te conhecem. Talvez você vai retornar a um lugar e as pessoas vão taxar você. Vão dizer: não é ela, por que voltou assim? Algumas pessoas vão usar a expressão: voltou com um rabinho entre as pernas, mas volta de cabeça erguida. Porque Deus só pode nos honrar onde conhecem a nossa história. Talvez a sua história seja como a minha, não seja a melhor das histórias. Mas tem uma coisa muito interessante. As pessoas vão precisar saber do nosso momento de vergonha, do nosso momento de humilhação, para saber que foi Deus que nos honrou, não foi por nós. Então, levante a sua cabeça e aprenda. Nas adversidades, nós conhecemos o verdadeiro Deus. Graça e paz.